Primeiro episódio do Body Flowcast. Hoje a gente tem um convidado especial. Meu nome é Jaime, sou nutricionista e estou aqui do lado do paizão. Saudações a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui o convidado referência de Mogi das Cruzes, São Paulo, Edson Félix. Ele é treinador e um cara que quando você tá do lado dele, você se sente uma criança. Olha o tamanho dele. Edson, se apresenta aí, idade, o que você faz no corpo das pessoas e na cabeça também, na vida, né? Não é, quando a gente fala em mudança de vida, não é só o corpo, mas também cabeça. Edson, se apresente aí pra gente. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Me chamo Edson Félix, sou treinador, sou também atleta de fisiculturismo, então já estou uns anos aí vivendo na prática e também um estudante nato da área, no qual procura sempre estar se atualizando aí e procuro sempre passar as devidas informações, ainda mais nos dias de hoje que a gente vê muita desinformação sendo passada, cara, muita coisa errada, assim. Então, primeiramente, é um prazer, né, estar nesse podcast, abrindo, tenho certeza que será o primeiro de muitos, que vai dar muito bom. E é uma honra, um prazer estar aqui com vocês e poder também estar trocando essa ideia e trazer bastante conhecimento. Edson, você falou um conhecedor nato da literatura, né? Quando que você teve esse insight que você tinha que estudar para poder começar a evoluir na sua consultoria? Cara, demorou, né? Primeiro, assim, você tem que pagar um preço. E o primeiro preço que você paga na vida é o da ignorância. Então você só avança um degrau quando você chega nesse ponto. E qual que é o preço da ignorância? É você ficar estagnado, é você não evoluir, é você não progredir, é você não ter o resultado que você quer. Então, durante muito tempo, cara, eu fui apenas um marombeiro idiota, digamos assim. Aquele cara que já era grande, que sabia, tem resultado, mas que não entendia a fundo. Tipo assim, eu fazia as coisas, eu tinha um físico, mas eu não estudava, eu achava que era basicamente tudo a mesma coisa, que é uma coisa que acontece hoje em dia, né? O cara que é atleta, por exemplo, os caras já se acham aptos a sair cuidando das pessoas e etc, sem buscar um conhecimento teórico. Claro que não é só teoria, mas também, de longe, não é só prática, é juntando os dois. Então, durante muito tempo, eu tinha essa certa ignorância, falava, não preciso estudar, inclusive até numa conversa nossa, né? Falava, não, esses povo que fica lendo artigo científico aí tem nada a ver esses artigos aí, negócio é ir treinar, no pain no gain, esmaga que cresce, e é isso. E, cara, eu passei a não ter o resultado que eu queria na minha vida e gerar o resultado na vida dos meus alunos. Falei, peraí, preciso dar um start aqui. E foi aí que eu comecei, cara. E assim, o conhecimento, quando você mergulha nele, é algo mágico, porque você vê que você realmente não sabe nada. Inclusive, é até perigoso que quanto mais você estuda, menos você sabe. E aí você tem que tomar cuidado para não ficar paralisado por saber que você nunca vai saber tudo. Então tem que ter um momento de agir, eu consegui cair nos estudos, mas também fui sempre agindo com a cara e com a coragem, e foi o que fez total diferencial, cara, na minha vida hoje. Show, Edson citou que uma conversa nossa eu brincava com ele, né? Eu desde a graduação sempre fui, né? Buscando conhecimento, fazendo artigos, iniciações, né? E aí 2018, Cara, eu sou péssimo com 17, números. Cara, eu lembro dele de 2015, mais ou menos, Ah, 16, né? faculdade. Aí acho que é 2017, tava atendendo o Edson, tava na faculdade ainda, mas eu era massoterapeuta já. Eu alugava uma sala dentro de uma clínica. E eu comecei a falar com ele, Edson, e aí, você estuda, não sei o quê? Ah, não, tô decepcionado com a educação física, que não sei o quê. Meu, o esquema é treinar e não sei o quê. E a primeira vez que eu vi ele, eu lembro, aqui agora, que foi assim, ele marcou, aí eu vi pela foto e falei, ah, tá bom, mais um marombeiro. Aí, irmão, minha sala era assim, era sala e tinha um vidro, né? Não dava pra ver dentro nem fora, mas dava pra ver a sombra. Aí eu vi uma sombra de um negócio passando assim, ó. E eu atendendo, né? Eu falei, cara, que é isso, velho? Aí eu. Aí ele mandou, cheguei. Falei, meu Deus. Aí foi na recepção e tal. Aí uma marmitona de alumínio, tec, 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 mandando pra dentro. Eu falei, rapaz, o que eu vou fazer desse cara aí, velho?
Aí foi pegando amizade, e aí nessa, uma das conversas ele falou, meu, que estudar, não leva nada, não sei o quê. E eu falando, mano, lê um livro, lê não sei o quê, vamos embora. Aí passou uns 2 anos a edição, pouco antes da pandemia, né? Foi na pandemia, Na pandemia, foi. aí eu vi ele Pandemia. postando, curso, não sei o quê, estudando. Falei, pô, finalmente o homem desencantou aí a paixão pela Sim. ciência, né? Cara, o que que você enxerga que hoje em dia é muito mais, assim, otimizado, tanto na sua vida, né? Até mesmo, né, prazeroso, quanto na vida dos seus alunos em relação ao conhecimento que você tem sobre a nutrição, por exemplo, né? Como eu sou nutricionista, eu precisava fazer essa pergunta pra ele porque quando a gente pensa um pouco na área dele, né? Um treinador, mexe com atleta, atende fisiculturistas, mas também atende o público em geral, né, Edson? Uhum. Então, a gente há muito tempo atrás, né, tinha aquela crença enraizada que o fisiculturista, ele só podia comer tais alimentos. Se ele tivesse comendo outros alimentos fora daquilo, ele estaria burlando a dieta, ele estaria indo contra o treinador dele, enfim, o coach dele, e aquilo acabaria fazendo mal pro shape dele, né, pro físico dele. Cara, o que que você enxerga que o conhecimento por trás da nutrição pode melhorar na vida da pessoa na relação de, por mais que ela queira ser um atleta, ou até mesmo outras pessoas sem serem atletas, de ter uma flexibilidade maior quanto à alimentação e conseguir manter algo no longo prazo, mais pensando como um estilo de vida do que só um momento específico, sabe? Uma preparação específica. O que que você acha que a nutrição hoje, com mais conhecimento, pro Edson, melhorou na tua vida? Cara, falando nisso é até engraçado, né, que hoje em dia nem tanto, mas antigamente, quando as pessoas me viam e falavam: "Nossa, você faz dieta, né?" Eu falava: "Faço." "Nossa, eu queria conseguir fazer dieta, mas eu não conseguiria acordar cedo e comer uma batata doce com frango." Eu falei: "Mas quem disse que isso é dieta?" "Não, porque as pessoas grandes assim só comem batata doce e frango, não é verdade?" Eu falava: "Não." E aí quando você explica, cara, a pessoa fica: "Nossa, você come isso? Meu Deus, você come isso, você come aquilo." E cara, o ponto principal é a gente desmistificar isso que tem de que fazer dieta é algo chato, é algo ruim, é algo sacrificante. O conhecimento que você tem, né, ele vai facilitar a adesão do seu paciente ou seu aluno no planejamento. Não é saudável que a pessoa se prive de tudo aquilo que ela gosta. Então, cara, o quanto você conseguir colocar alimentos que a pessoa gosta de comer, é a chave para você conseguir ter longevidade naquilo. Inclusive eu prego isso, falo que tem alguns alunos que falam: "Não, eu vi que você colocou refeição livre aqui a cada 15 dias ou uma por semana, eu não quero." E é batata, a pessoa que fala: "Não quero", ela aguenta umas 3, 4 semanas, aí depois ela vem dizendo que ela chutou o balde, que ela não estava se aguentando, e aí vem as desculpinhas, né: "Não, porque eu não estava, eu saí de casa, estava não sei aonde, estava sem comida, não sei o que lá." É sempre quando aquilo que você não faz aquilo que você se propôs a fazer, você vai criar um cenário na sua cabeça para justificar o seu erro. Então, assim, a chave é você saber trabalhar com os alimentos que a pessoa gosta, no estilo de vida dela, na rotina dela. Isso é o ponto principal, cara. Se não tiver essa diversificação, se não tiver esse planejamento adaptado, você não vai conseguir fazer. Assim como o treino também. Cara, você sentiu isso na pele antes de passar para teus alunos? Você viu que hoje em dia, por exemplo, você consegue pensar, caramba, o Edson do passado sofria muito com as restrições que ele fazia por achar que aquilo elevaria o nível dele. O que que você enxerga sobre isso? Já, cara, já sofri muito já. Já sofri demais. E assim, o treinador, quanto mais conhecimento ele tem, cara, é porque ele mais se lascou. Então, assim, ele se lascou, ele fala: "Meu, eu vou estudar pra eu não sair lascando com os outros." Perfeito. E e o ponto principal, cara, puta, deu um branco, perdi a Vamos retomar. Cara, eu vejo muitos stories seus, você postando tudo sobre o que você come. Fala um pouquinho pra galera sobre o que que você acha de refeição livre. Obviamente que a gente, quando pensa em refeição livre, a gente tem que entender quem a gente tá trabalhando, né?
como que é a adesão dessa pessoa, se para ela aquele tipo de alimento vai causar algum problema no sentido emocional, por exemplo, se a pessoa tá querendo, vamos supor, emagrecer, e às vezes aquele alimento acaba trazendo uma recompensa muito boa pra ela e ela não consegue lidar bem com aquilo, então ela precisa evitar um pouco. Mas também na vida de um atleta, por exemplo, que tá numa restrição, e a gente sabe, né, esses momentos assim antes de subir no palco, os atletas acabam sendo muito restritos e acabam diminuindo muito, ou até mesmo zerando essas refeições por conta de estar precisando chegar num percentual de gordura muito baixo, que existem certos sacrifícios. Cara, quando as pessoas vêm te perguntar assim, Edson, como que você tem esse corpo, né? Como que você consegue ser atleta e ao mesmo tempo conciliar essa alimentação, esse estilo de vida? O que você responde, cara? Cara, eu costumo falar assim, quando algum aluno meu chega pra mim e fala: "Ô coach, eu quero virar atleta, então você pode passar um planejamento de atleta, uma dieta de atleta, um treino de atleta", e a minha resposta é a mesma para todo mundo. Falo: "Não existe um treino de atleta, uma dieta de atleta. Você se tornar um atleta vai ser consequência do seu estilo de vida". Então, assim, ninguém treina pra virar atleta, você vira por sem querer ali. Tipo, você começou a treinar, você fez dieta, você tá treinando, você começa a levar a sério, você quer evoluir cada vez mais e você chega nesse nível. E a gente sabe muito bem, cara, que não é você, como é que posso dizer? Não é você, o atleta, ele Me ajuda, o que você pensou? É mais cabeça, né, Edson? Acho que é meta, né? cara, É como tudo na vida, cara. Você colocar a meta no que você quer. Eu acredito que, assim, entre uma pessoa normal, uma pessoa atleta, o que vai definir é a determinação e O objetivo que ela tem, o né? De certa objetivo, maneira. mas trazendo mais a questão de você repetir, ter o poder de repetir. Então, Constância, resiliência trazer a naquilo, né? constância, eu repetir, eu consegui repetir. Porque exatamente. o repetir é difícil. Imagina você manter a mesma rotina todo dia, você trabalhando. Você atende pacientes diferentes. Imagina você atender todo paciente o mesmo dia. É ruim? Vai chegar uma hora que você vai falar, putz, eu não preciso mais atender, o cara sabe o que tá acontecendo. E acredito eu que no treino, né, e na dieta é a mesma coisa. Puxando mais um pouco pro meu lado físico, cara, todo dia o que eu penso comigo, se eu vou tratar um exemplo, um pós-operatório, por exemplo, um LCA, o que eu penso é o quê? O cara vai vir todo dia durante 8 meses, praticamente. O cara, todo dia que ele pisar aqui, Só te interrompendo, paizão, explica pro pessoal aqui que seria o LCA, cara. é um pós-operatório de ligamento cruzado anterior. Certo. Um dos principais ligamentos do joelho. Então, assim, o cara é um tratamento longo. Então, eu penso o quê? Todo dia que o cara vir aqui comigo, o cara tem que ter experiência nova. Se o cara não tiver experiência nova todo dia que ele vir aqui, ele vai largar. Eu acredito que entra também na questão da dieta e da fisioterapia, essa questão da experiência. Sim, Acho que a refeição livre entra como, não como uma experiência, mas como uma recompensa, né? exatamente. Ela entra como uma Eu acho que recompensa. aí libera alguns insights, aí vocês podem falar melhor do que eu. Mas eu acho que entra um pouco nesse conjunto. Cara, eu enxergo até como uma estratégia pra melhorar a vida da pessoa na questão de conseguir criar uma adesão àquilo. Porque se ela não consegue entender que fazer dieta é em si um estilo de vida e não algo em específico, um momento específico, ela vai acabar se frustrando, ela vai acabar achando que ela precisa fazer uma restrição e que ela precisa cortar de tudo porque fulano de tal falou, que ela viu nas redes sociais, não sei o quê. Quando na verdade a essência do negócio é ela entender que é um estilo de vida. Aí, obviamente, ele pode responder melhor, mas algumas pessoas têm uma flexibilidade maior que as outras, obviamente, por questão de o quão longe elas estão de atingir o objetivo delas. E aí, cara, o que você pensa sobre isso, né? É mais uma recompensa ou uma troca inteligente mesmo, até mesmo uma adição inteligente ali para eu tornar a vida da pessoa mais prazerosa e conseguir criar nela aquele contexto de que ela entenda que é um estilo de vida de fato e consiga sustentar por um longo prazo. Uhum. Cara, aí são dois cenários, né? Pro público normal, normal quando eu digo assim, não atletas, entra como uma recompensa. Porque o cérebro, ele gosta de recompensas. Então, se você pensar que de segunda a sábado você vai comer bonitinho,
e no domingo ou no sábado, sei lá, você faz uma refeição, você come aquilo que você estava com vontade, você tem mais empenho para fazer aquilo. Você tem um motivo do porquê você faz aquilo que está fazendo. Não é simplesmente vago. Para o atleta, a gente analisa outros pontos. Então, assim, recompensa não tá nesse ponto, porque o atleta, ele não é ligado à recompensa por refeição. A recompensa dele é o palco. Então, se falar pro cara, você vai ficar 20 semanas sem comer um hambúrguer, ele não quer, velho. Ele não quer. Ele quer o palco. Os atletas sangue nos olhos mesmo. Os caras querem palco e acabou. Então, os pontos que a gente analisa para saber se uma refeição livre é válida para o público normal é recompensa, para ele manter a constância, para ele conseguir seguir o plano, para ele ter mais ânimo para na segunda-feira iniciar a dieta de novo. Então, é uma moeda de troca. E pro atleta não. Pro atleta você analisa como que tá o emocional dele, se o emocional dele tá bom, se ele não tá, se ele tá batido, se ele não tá, como que tá o físico, se o físico vem respondendo bem, se o físico tá de acordo com aquilo que você queria, se o peso tá descendo, se a densidade tá boa, se ele tá flat, se ele não tá flat. Então você vai analisando vários pontos. Inclusive, a refeição livre, em alguns casos, de atletas pode até ajudar, né? Exatamente, esse é o ponto. Tipo assim, uma refeição livre pro atleta não é pra piorar o físico, porque cada coisa que você faz no atleta, cada detalhe que você muda, cada variável, é pra melhorar o físico dele. Não é pra dar uma recompensa pra ele fazer a dieta bonitinha. Ó, tá um hambúrguer aqui, ó, você fez tudo bonitinho, você merece um hambúrguer. Exato. Não, é tudo ajustado de modo minucioso, cara. É tudo ali cirúrgico. Se você errar a mão, você acaba com o atleta. Edson, chegamos nos pontos que eu sempre tive dúvida, cara, curiosidade. Pesquisei, já li sobre, mas nunca tive algo assim muito específico. Cara, qual que é o lance, por exemplo? Você desidrata, né, numa preparação, tem a desidratação, acho que é uma das últimas fases, né? E aí depois o cara vai e come, tipo, tudo que ele tem vontade. Eu já vi, tipo, nego comendo salgadinho, nego comendo lanche. Qual que é o lance desse pra subir? Aí fala que enche o corpo, mas qual que é o Qual que é o mecanismo, a o que que fisiologia por liga? trás? O que que liga, assim, esse comer besteiras, entre aspas, pro cara chegar maior no palco? Tipo, eu nunca tive Boa. esse insight, assim. Eu li, às vezes, uma coisa sobre a questão de o corpo absorver mais e tal, mas eu nunca tive a questão certa, assim, o que é por conta disso, disso, disso. Não tem nada dizendo, assim. Certo? Lembrando que a gente precisa aqui explicar de uma forma mais leiga a edição, então ajuda a gente aí. Cara, funciona basicamente assim. Não é que o atleta vai comer só besteira, né? Mas tá lá na semana de finalização. Inclusive, tô com 2 atletas que vão competir amanhã. E a gente Fenômeno. tá fazendo a desidratação, fazendo a hiperidratação para depois desidratar. Então, qual que é o fundamento por trás disso? Para que isso e por quê? Na semana final, o atleta ele já tem que estar pronto. Então, você começa a fazer a hiperidratação, que é você tomar bastante água. Quanto que é o teu bastante, você pode falar pra gente? Que você passa pros seus atletas? O meu é 1 litro. Cara, é muito individual. Tipo assim, não existe um protocolo padrão. Por exemplo, vou falar um caso de como que eu tô tratando um atleta meu. Até hoje, até ontem, ele vinha tomando 11 litros. Então, assim, de sábado até quarta-feira, ele vinha tomando 11 litros de água por dia. Você se baseia no peso do atleta? Não, eu não me prendo muito nisso normal. Eu vejo quanto que ele estava tomando antes Certo. e já coloco uma quantidade a mais. Mas tem alguns cálculos, né, que a Uhum. galera costuma utilizar. Mas não me prendo muito a essas regras, não. E aí, depois você diminui a água dele, você não corta, para você não ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, onde o corpo começa a aumentar a reabsorção de sódio. Então você manda bastante água para eliminar sódio, para a pele colar no músculo, porque você já está seco. E como você vem numa semana de depleção de carboidratos, comendo muito pouco, depletando todo o glicogênio muscular, 1 ou 2 dias antes do palco, aí tem o carb up, que aí você começa a encher o físico. Você começa a colocar arroz, fruta, algumas pessoas colocam doce de leite, é muito individual o carb up do atleta, mas você aumenta o consumo de carboidrato dele coisa de 6, 7 vezes mais do que ele estava consumindo. Só que você vai olhando com o sentido feeling do atleta. Então, conforme você vai introduzindo o carbo,
você vai vendo o físico respondendo e vai passando. Aí antes do palco, tem a bomba de sódio, que é quando você come um salgadinho por ter uma alta concentração de sódio, ou se não um lanche também, e aí o sódio ele puxa, cara, o restante da água e deixa o músculo mais cheio. E aí você aquece, quanto mais se aquece, mais o músculo vai enchendo e vai puxando a água, e aí você sobe no palco. E tipo assim, aquele shape é só no palco. Você não mantém aquele shape fora do palco. Você não mantém, cara, não tem como manter. Não é saudável manter. Então você tá desidratado, você faz toda a estratégia pra na hora você tá bem. E qualquer coisinha errada que você faz já era. Você pode acabar a finalização do cara, sei lá, 2 horas antes dele subir. Às vezes o cara fez lá 20 semanas, sofreu, comeu o pão que o diabo amassou, chegou num físico espetacular, mas aí se você errar a mão, passar alguma coisa, você pode ferrar com o físico do cara. O que a gente já vê muito por aí, né? Inclusive atletas famosos, profissionais, que perdem a mão em alguma coisa e sobe zoado, cheio, roliço. Cara, eu tenho certeza que muita pessoa acompanhou, se eu não me engano foi ano passado, no Olímpia, que o Ramon perdeu pro... Lembra agora? Cara, não tô lembrando. Pro Siwan? Não, perdeu pro Wesley Vissers, né? Perdeu pra ele. E aí, qual que foi o ponto, cara? Não sei se vocês acompanharam também, mas nas prévias, o Ramon subiu, obviamente, o cara é monstruoso, subiu muito grande, mas subiu um pouco menos cheio do que depois do carb-up dele, que é essa fase que eles botam bastante carboidrato, botam um pouco de sódio também pra dar aquele pump a mais. Então isso é bem interessante que a gente consegue ver na prática, né, Edson? Assim, é questão de horas, cara, é questão de minutos. Quando tá nessa fase, os atletas têm um ajuste muito fino, cara. Eu não lembro agora o nome do coach, mas tem, se eu não me engano, é o Cris Aceto, cara. Ele passa as informações assim na hora, tipo, dia tal, pô, vou fazer tal ajuste, né, pro atleta, muda tal de cabo, não tem cálculo, ele vai falando no feeling, entendeu? Então isso que ele falou é justamente nessa fase aí do Ramon. Você vê que momentos antes, cara, na prévia, ele subiu lá pra se apresentar e tudo mais, cara, o cara subiu com um aspecto menor do que ele subiu depois, horas depois, que seria que é as finais que eles chamam, né? Cara, é bizarra a diferença. É bizarro. Aí vem a manchete, né? Edson Félix fala que salgadinho faz bem. Salgadinho deixa o shape seco. Vai dar bem shape seco. Vai vender essa aí, pô. Vai vender. Pra qualquer um, né? Mas o mercado já começar a comprar altas quantidades aí de salgadinho. Pô, mas é bizarro, né? Ver a ciência na prática, assim, né? Cara. Como fã, assim, da ciência, ver na prática, assim, é bizarro. Eu tenho vontade, falei pra você já, né? Eu tenho vontade de um dia ir ver uma competição de Achei que perto. você falar, tem vontade de viver na prática. Não, eu não tenho essa cabeça, não, de atleta, não. Não, eu gosto de tomar uma cerveja, comer um hambúrguer, de boa. Enfim, mas é legal ver. Eu falei pra você, né, que eu tenho vontade de ver como que funciona ali nos bastidores, assim, essa bomba de sódio, o que muda, como não muda. É legal, eu falei pra você que tem vontade e a hora que você subir de novo eu vou. Vai ter que ser perto, né, Edson? Edson São Paulo aqui do lado, quer pô. ir pro fundo do mundo, pô. São Paulo aqui do lado. Enfim, Edson, vamos lá. Vamos voltar um pouco no tempo. Vai, da onde eu te conheci, primeira vez que eu te vi, na faculdade. O Edson da faculdade já trabalhava na academia? Não. Não, em sala não? Não. Tá. Quando você começou em sala, vamos voltar pro Edson de como começou a dar aula em sala de academia, né? Começou a passar os seus conhecimentos. Porque assim, hoje na ciência, o que eu fazia antes, tem muitas coisas que eu não faço hoje de forma alguma. Porque a ciência foi evoluindo, eu fui vendo que o que era bom naquele tempo não é bom hoje. E assim, pode ser o que eu faço hoje, que eu acho que é padrão ouro, daqui a um ano, pode ser que não seja mais. Então, baseado nisso, o que o Edson, de quando começou a passar os seus conhecimentos, fazia, que hoje não faz mais de jeito nenhum, e o que você faz hoje para substituir isso? Deu para entender um pouco? Deu sim. Primeiro, cara, antes de ter o conhecimento, eu fazia muita cagada. Coisa que é o que a gente vê hoje em dia e é normal, infelizmente, né? Você vai ver o treino de um aluno ali, já começa num drop set, o segundo um rest pause, o terceiro um cluster e finalizam mais um exercício com drop set em todas as séries. E porque no início tinha muita essa crença, né, no pain no gain, se você não sai da academia destruído, volta de novo porque você fez muito mal feito. Então você começa a pegar essas crenças e no início eu cometia muito esse erro, queria matar o aluno, tipo esgoelar, fazer o aluno sair rastejando da academia.
E aí quando eu comecei a estudar de fato mesmo, eu voltei pro básico. Tipo assim, cara, se você não sabe o que está fazendo, faz o básico. Só o básico bem feito funciona. Então passei a fazer o básico. E aí quanto mais conhecimento você tem, mais ferramentas você adquire, né? Então assim, eu não posso dizer que o que eu não fazia antes eram os erros, mas a base do que eu comecei a fazer no início, quando eu já tive um certo conhecimento, eu utilizo até hoje. Depende muito de quem é o aluno, qual que é o nível de treinamento dele, se é uma pessoa iniciante, se não é, se é mais avançada. E aí, claro, quanto mais conhecimento você tem, você sabe, você consegue compreender umas coisas mais diferentes, né? Por exemplo, hoje em dia fala-se muito que mulher não pode fazer cadeira adutora, né? Que vai encurtar os adutores dela e aí, consequentemente, vai prejudicar no desenvolvimento do glúteo. Então, prega-se muito isso. Mas aí, cara, tá dando uma estudada, saiu um artigo, que inclusive eu vi por um curso do Thiago Trindade, que é um profissional da área sinistro, e nesse estudo, eles fizeram cadeira adutora na primeira série, e em seguida fez, por exemplo, um sumô com halteres. Por quê? Só que ele fez a cadeira adutora não de um modo forte, normal, e sim para alongar os adutores. Então, é uma ferramenta, uma estratégia muito válida, onde você alonga os adutores para você ter mais amplitude para realizar o exercício a seguir. Pra chegar no sumô com mais carga e conseguir... Exatamente, você consegue ter mais amplitude de movimento. Tá. Então, fazer isso, você melhora a amplitude de movimento. E é assim, cara, quando você vai estudando, você vai sabendo as coisas, você vai descobrindo coisas que muita gente fala, nossa, não faça isso. E aí você começa a estudar, você fala, pô, não é bem por aí. E o que você falou de trabalhar os adutores depois os abdutores, vem da base de equilíbrio muscular, né? A gente fala que no nosso corpo, a gente tende a ter uma briga muscular em cima de alguma articulação. Um exemplo muito claro, rápido, a condromalácia. Nada mais é do Eu que uma sofro com briga isso. de quadríceps com posterior. Então presta atenção. Ó, nada mais é do que um quadríceps mais forte que uma posterior. Se você for pensar no jogo anatômico, quadríceps mais forte que uma posterior, um quadríceps encurtado, ele tende a subir essa patela tende a deixar o tendão patelar mais alongado e mais frágil. E aí começa a ter mais contato ósseo. Aí depois da controppatia vem o quê? Tendinite patelar. Então aí você começa a pecar numa cadeira extensora, subir escada, descer escada e começa a dar várias dores. E é a questão desse reagrupamento. Eu acho que é super interessante. Você sempre trabalhar agonista e antagonista. Então, vindo disso também, Edson, polêmica aí. Qual exercício você abomina, que você vê na internet, que você vê o pessoal postando, e qual exercício você coloca num pedestal, assim, que você fala, esse aqui não pode faltar. Vamos dividir esse nicho para homens e para mulheres. Show. Facilitou? Facilitou. Tá. Vamos lá. Cara, um exercício que eu abomino e que eu ainda vejo nas academias hoje, e juro, cara, quando eu olho isso, eu olho pros professores que estão na sala e penso, quem que foi o retardado que passou isso, cara? Cadeirinha chinesa. Esse eu não sei qual que é É esse. aquele onde as pessoas encostam as costas na não, tá de parede sacanagem, tá e fica em isometria. Cara, pior ainda é quando fazem aquilo em um bisete, sei lá, um agachamento, depois E cadeirinha na isométrica na parede. E na físio? Não, na FIS é outra coisa. Não, Também tá errado, né? não. Não presta pra nada. Presta? Pra dar... Mas assim, a gente não pode dizer também que isometria não tem suas aplicabilidades, né? Tem. É diferente, não, lógico, tem. Mas isso em si não faz sentido, é isso, né? Não, porque quando você faz essa cadeirinha chinesa, você tende a dar uma pressão muito maior em lombar. Então, por exemplo, mulheres que têm essa predisposição de ter uma hiperlordose, você vai prejudicar isso. Quando você faz a cadeirinha chinesa, você não consegue contrair seu abdômen. Então, mulheres, por exemplo, que tendem a ter facilidades ou predisposições para incontinência urinária, você vai piorar isso. Certo. A gente tá falando só de quadril. Aí quando a gente vem para joelho, o seu joelho nunca vai ficar biomecanicamente alinhado com o seu pé, porque se você ficar, você não consegue conseguir ficar, porque você precisa dar pressão para trás. E aí começa a dar mais pressão ainda no joelho. E aí questão muscular,
acredito, em isometria parado não, porque você não consegue contrair nem quadríceps, Certo. você não consegue contrair glúteo nessa posição, porque ao momento que você encosta na parede, você tira toda a tensão da musculatura. Então você tá mais usando um apoio do que contração muscular. É meio que não serve. Agora conta pra gente, você já passou algum que você hoje em dia abomina? Já passei essa bagagem. Já passou aí, esse? Já passei. Já passei, cara. Quando você é ignorante, você sai replicando tudo que fazem. Esse ligado? saiu unissex ou foi mais feminino ou mais masculino? Não, unissex. Unissex? É, unissex. Masculino, que você abomina, assim, você fala, meu, por que o cara tá fazendo isso? Deixa eu ver, o masculino, cara. Ah, tem 2 exercícios. Vou mandar um de Dois. brinde aí. Bônus. Tem aquele aquecimento que o povo pega o halter aqui e fica assim na academia. Eu já fiz muito. Eu também já fiz. Mano, você tem que se lascar pra você aprender. Só que, cara, é inadmissível como um O físico fica professor bravo? O físico fica bravo, tá? de musculação não saiba disso, cara. O físico fica bravo? O físico fica bravo? Fica. Cara, se eu botar na polia essa mesma variável... Aí vai bem. Aí vai sim, bem? Sim, porque você vai fazer o músculo fazer força Certo. contrária. Se você Certo. fizer deitado, vai bem também. Certo, De lado. certo. Agora É. aqui, cara, não tem resistência pra você Certo. ativar o manguito. Não, pior, Tipo, a você... gente vai estar aqui, cara. Essa rotação aqui não vai aquecer nada. Mas vamos lá, se fosse pra você dar uma dica, assim, a pessoa iniciante, obviamente, muitas pessoas que vão assistir a gente tá começando nessa empreitada aí, tá querendo construir um físico legal. Cara, cheguei pra treinar. O que eu faço? Eu preciso fazer aquele alongamento antes? Não sei o que você acha sobre alongamento, né? Quando não tem, obviamente, o direcionamento correto, que a pessoa só chega lá e fica se alongando. Eu acho que nem tem muito fundamento isso, se ela não souber o que ela tá fazendo, né? Mas se fosse pra você falar assim, cara, antes de treinar, né? Antes de chegar pra fazer um exercício ali, com uma carga mais pesada e tal, o que você falaria, assim, pra pessoa? Faça o básico. E não escute seus amigos. E não assista vídeos do YouTube, treinos de atleta. Não, mas assim, cara, pra homem, sim, melhor exercício. Quer desenvolver peitoral? Supino. Eu gosto de halter. A barra eu não curto Melhor. muito. Então, ou máquina, é o básico bem feito. Mulher, elevação pélvica. Cara, o melhor exercício que tem. Claro que, falando de um modo a grosso modo, né? Porque tem mulheres que não precisam tanto de elevação pélvica, vai depender muito do formato que você quer modelar ali no glúteo da mulher. Mas esses dois são os exercícios fundamentais que estão basicamente sempre nas prescrições. Agora, um conselho básico para quem tá treinando, para quem começou a treinar, treine 3 vezes na semana. Tipo, no máximo. Eu nem As estudo pessoas sobre isso semana. As pessoas costumam achar que quanto mais, melhor, né? Treina todo dia, não dá descanso. Cara. Eu li No um- começo, né? Eu li estudo sobre isso semana. É. Falava que os atletas de alta performance, questão de treino de força, eles não treinavam todos os dias, ou de segunda a sábado. Sim. Eles treinavam 3, no máximo 4 vezes na semana. Os outros dias eles usavam para treinos de mobilidade, yoga, respiração, psicólogo. Envolve tudo mais do que isso. E aí, você puxou um assunto legal, que é o alongamento, né? Eu não sei como funciona no meio da musculação, mas trabalho com atletas de alta performance, no futebol, vôlei, tô mais no futsal hoje, né? Mas tem atletas, como eu tô com a medicina, tem atletas de todas as modalidades. E aí tem estudos que falam, esportes de alta performance que envolve tempo e coletivo, o alongamento ideal não é antes nem depois. Você escolhe um período do dia, Certo. com mais ou menos de 2 horas antes ou pré ou depois, e aí você faz esse trabalho como se fosse um treino à parte. Uhum. Essa semana eu li também. Legal. Então. Legal. Edson, seguinte, quando você recebe um aluno, tá? Eu vejo isso na clínica, eu vou dar um insights antes de fazer a pergunta. Por quê? Tá chegando muito pra mim semi-atletas, eu digo que é semi-atletas. Cara que tá saindo ali do normal, uma pessoa que não é atleta, indo pra atleta. Porque hoje tá surgindo vários coaches, né? De todos os lados. Como você falou no começo, tem um cara que tem um shape legal, o cara acha que tá apto a passar treino. E a galera vê muito isso, né? Vê o shape, vendendo shape. E chega pra mim muita descompensação muscular. Aí eu vejo seus posts, eu presto atenção, e aí a questão do volume, né, que você fala de treino.
tá aparecendo muito pra mim, por exemplo, tendinite de bíceps. Cara, isso pode ser por treino de peito, pode ser, ou uma valência, né? Diferença de costas de dorsal com peitoral. Que a pessoa já chega já com o ombro já enrolado, né? Que a gente fala. E uma tendinite absurda. E às vezes é só uma inflamação. Então, quando o cara chega pra você, o que você faz pra determinar esse equilíbrio? Eu já vi você postando nos stories a questão do volume de treino e essa questão do equilíbrio que você falou um dia. Putz, eu tenho que trabalhar mais volume. O cara quer mais volume no tríceps, mas ele tá precisando mais de um volume, por exemplo, em dorsal pra poder arrumar essa postura e depois a gente ganhar um tríceps. Como que você faz o planejamento dessa sua consultoria? Tipo, não precisa dar a receita do bolo, né, Almi? Mas, assim, questão de volume. Eu penso mais, por exemplo, primeiro postural e depois eu vou começando a pensar no desenvolvimento muscular, ou eu penso mais no déficit dele, ou eu vou consertar o que tá fazendo errado. Tipo, qual que é o seu raciocínio, assim, pra gente entender um pouco, né? Como que é o raciocínio quando o cara chega pra você e você fala, vou por esse caminho aqui, ou não tem uma receita, você vai individualizando. Como que você faz, monstro? Tem uma metodologia, né? Tipo, a forma que você faz o seu trabalho. Por exemplo, quando vem um aluno pra mim, aí ele fala, quero desenvolver peitoral. Quero desenvolver peitoral e ombro. Aí eu faço umas perguntas lá pra ele, tem a anamnese, pra eu entender o quanto tempo o cara treina e quais são as prioridades dele e também como que ele estava treinando antigamente, qual que era o treino dele. E aí quando as pessoas me enviam um treino, então tá lá, vamos trazer um exemplo básico. O cara fazia peito segunda e quinta-feira. Ele fazia um treino ABC. O A era peito e tríceps, o B era costa e bíceps e o C era perna, Padrão, que é o que todo né? mundo faz hoje. Padrão. Que ainda tem ainda hoje, né? Então o cara faz o treino A 2 vezes na semana, ABC, ABC, treina de segunda a sábado. E aí, se em cada treino, no treino de peito dele, se ele faz 4 exercícios e em cada exercício ele faz 4 séries, então vai ter 16 séries, né? 4, 8, 12, 16. 4 exercícios, 4 séries em cada exercício. E aí ele repete na quinta-feira o mesmo treino. Então, assim, ele tá fazendo 32 séries para peitoral. Isso é um volume de treino, que é quantas vezes você treina, quantas séries você faz para o músculo semanalmente. E, cara, 32 séries é um volume absurdo de alto. É um volume absurdo. Tipo assim, Entra na questão do... eu sempre falo que tudo que em excesso faz mal. Até água, se a gente beber em excesso, Sim. faz mal. Né? Entra nessa questão, então o volume alto pode fazer mal pro músculo, um exemplo? Pode. Na verdade, você não evolui, cara. Você não evolui. Então, eu vejo o volume que o aluno estava fazendo, geralmente tá sempre para mais. Aí eu olho e falo, cara, bizarro. Aí eu diminuo esse volume. Eu jogo ali, eu gosto de começar testando a resposta no aluno. Então, se o cara fazia 25, 30, 35, eu jogo ali para 15. Boa. Umas 15 séries semanalmente. E aí vou progredindo nas semanas e pedindo o feedback dele. Se ele tá se recuperando bem, se ele tá conseguindo progredir com as cargas. Então, se a pessoa tá se recuperando bem, não fica quebrada 2, 3 dias sempre depois do treino. Se ela tá conseguindo progredir carga nos exercícios, é sinal que o volume ali tá legal. Quando chegar no ponto que o aluno começa a se sentir mais exausto, aí é sinal que aquele volume está além da capacidade de recuperação dele. E o treinador ele tem que saber disso para ele falar, bom, então essa pessoa ela suporta 22 séries semanais. E aí você sabe que ali é seu limite. Então depois você fica oscilando, você volta para depois 12 séries e vai subindo gradativamente. E outro ponto principal, pessoa que evolui peitoral, e aí você pega a foto do aluno, o cara tem uma rotação medial de ombro assim, cara, sinistra. Cotovelo apontado para fora, assim, nas fotos de costas. Peitoralzão encurtado. Se o músculo tiver encurtadaço assim, ele não vai evoluir, cara, porque ele não tá na sua capacidade ideal de contrair e alongar. Então ele não vai desenvolver. Na FIS a gente até fala, né, que o músculo encurtado é um músculo fraco. Exatamente. Ô paizão, e a liberação ajuda nisso? O que você enxerga sobre isso? Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso. Liberação miofascial, né? É um componente, tá? Tudo é um trabalho. A liberação,
eu vou liberar um músculo. Qual que é o principal trabalho da liberação miofascial? É o liberar as fibras musculares que foram lesadas por exercício, então elas começam a engruvinhar. Vamos pensar no músculo como se fosse um elástico, tá? Então ele tem o poder dele de alongamento e de contração. Quando você pega um elástico novo, você tem uma elastância X. Se você começar a dar vários nós nesse elástico e você for fazer a mesma elastância, ele vai ter a elastância, então ele vai ter o poder de contração e alongamento, só que reduzido. Eu costumo brincar que o músculo funciona desse jeito. Quando você faz a liberação, nada mais é que você tira esses nós, tá? Não quer dizer que você vai alongar ele. Você vai devolver ele a capacidade de contração. O que vai determinar esse ombro enrolado é você poder alongar o peitoral e fazer o que eu falei, do equilíbrio muscular. Então, se você tem umas costas fortes, um peitoral forte, os dois músculos equilibrados e alongados, você vai ter uma postura legal. Agora, se você tem um peitoral forte, alongado, umas costas fracas, você vai ter um ombro enrolado também. Então, entra a questão da anamnese, que ele falou de ver, e desses feedbacks semanais. Então, assim, a liberação nada mais é do que eu devolver a capacidade do músculo à sua origem inicial, né? Vamos falar que é um pit stop ali, a liberação. Dá para fazer trabalhos também diferentes. A gente fez, né, um trabalho no peitoral, eu acho, para desenvolvimento. O que a gente fazia em 2018? Fizemos tudo, né? Você tinha um peito de criança de 14 anos, pô. Tinha um peito, era o tronco de um homem de 30 e o peito de 14 anos. Eu lembro. Que eu não alongava naquela época ainda. Aí a gente começou a fazer o quê? A gente fazia a liberação antes do treino, né? Aí era outro intuito já, Justo. entendeu? Na liberação não tem uma regra, você pode brincar com ela, desde que você tenha o conhecimento da fisiologia. O que a gente fazia? A gente fazia a liberação, então a gente devolvia a capacidade e começava a chegar muito sangue. Aí ele ia pra academia, treinava. Aí rompia fibras, o sangue chegava com nutrientes, oxigênios, conseguia reparar esse tecido e desenvolver melhor o músculo. Que é o crescimento do músculo nada mais é que rompimento de fibra, Certo. e ter a reparação. E aí a gente conseguiu desenvolver bastante, né? Em um ano assim, acho que tem uma foto, era da sunguinha roxa e da sunguinha amarela. Era a diferença, assim. Cara, Ele apagou, né? Ele tava com vergonha do peito de criança, ele apagou. Mas foi mais ou menos isso. Então, assim, tem várias vertentes, sabe? Assim como as vertentes que tem nos treinos. Você falou do cluster, do drop set, são o mesmo exercício, só com vertentes diferentes para Certo. objetivos diferentes. Então acho que entra mais ou menos nessa linha, assim. Então a liberação ela ajuda, mas tem que saber o porquê tá fazendo, né? Que dependendo você pode acabar machucando o músculo, e às vezes pegando o nervo que passa embaixo e dando uma outra lesão. Então vai bem, desde que você sabe o que tá fazendo. cara, eu como profissional da área queria te fazer uma pergunta sobre suplementação. O que você enxerga disso? Antes, eu queria dar minha visão e falar que eu tô aberto a tudo que as pessoas têm pra falar aqui quando vem no podcast, né? Cada opinião importa, mas eu acho muito importante que a gente se embase sempre em algo científico, obviamente, né? Trazendo uma informação de qualidade pra pessoa. Mas, por exemplo, eu já fui seu aluno, inclusive, e vi que você não é do tipo de profissional que passa uma lista imensa de suplemento, de manipulado, de seja o que for, né? Isso eu achei muito interessante porque, cara, o que eu vejo mais no consultório hoje em dia é as pessoas vindo com uma prescrição de suplementos gigantesca. Muitos daqueles, eu acho que, pra não falar 99%, não tem nenhuma utilidade, certo? Vai gastar mais dinheiro da pessoa, vai, de certa forma, frustrar ela num médio, longo prazo, porque ela não vai estar vendo efeito com aquilo, mas no bolso dela tá fazendo diferença. Então, eu queria saber de você, cara, o que você enxerga disso? O que você costuma passar para as pessoas que te seguem, enfim, que te contratam e tudo mais? Show. Cara, primeiro assim, a minha opinião. O Nutri, que entope o paciente de manipulado e suplemento, seria a mesma coisa de eu falar sobre um físio que trata o paciente com medicamento. Tipo, imagina, Matheusão, o cara passa com você lá com dor e você, toda a sessão, você fala pra ele tomar anti-inflamatório. Eu não tô indo na essência, né, cara? Cara, tipo, você não tá tratando a causa ali, você tá camuflando uma parada, não tem sentido. Certo. Então, se você vai num Nutri, que é sobre alimentação, né, saúde,
Cara, você vai passar um monte de suplemento ali pra pessoa, bicho, tipo, ou em um monte de cápsula de manipulado, já treinando o cérebro da pessoa, que tudo é base de cápsula, sabe? E acabam deixando o essencial de lado, cara, que é comida. Comida de verdade. Então, assim, se você come fruta, vegetal, legumes e tudo mais, não tem por que você ficar passando multivitamínico, ou isso, Concordo. aquilo. Então, assim, eu até indico algumas coisas para os alunos, mas é o básico, cara. É uma proteína. Se a pessoa tá num dia a dia corrido, não tem tempo para fazer uma alimentação, ou para variar na dieta, por exemplo, fazer um mingauzinho de aveia, põe um wheyzinho para dar um gosto. Eu brinco que é carne contra roupa, cara. Porque assim, uma carne, um pedaço de carne, enfim, você não consegue transportar com tanta facilidade como você transportaria um whey, né? Que é uma Exato. proteína em pó. Então a versatilidade desse tipo de alimento é muito grande. Agora, não muda em relação a outro tipo de proteína, né? Que às vezes eu vejo as pessoas falando, pô, comecei a treinar aqui, vou ter aquele meu combinho inicial, tem que ter whey. Você acha que tem que ter whey? Assim, eu não posso só suprir a necessidade de proteína com a alimentação? Com certeza, cara. Assim, inclusive esse é o ponto principal. Essa é a minha visão. Eu não indico pra pessoa comprar um whey se ela não vai estar comendo direito. Inclusive, muita gente se espanta, fala, nossa, eu vi aqui, eu não vou tomar nenhum suplemento. Eu falo, mas pra quê? Não, porque eu tenho um monte parado aqui em casa, aí a pessoa fala, eu tô com BCA, tô com glutamina, tô com isso, tô com aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, posso uma lista de uns 10 produtos. Falo, meu, sinceramente, 2 opções. Ou tu joga fora, doa pra alguém, Ou guarda pra... ou assim, se você quiser tomar, toma do jeito que você tava tomando até acabar, porque não vai servir pra nada isso aí. Tipo, não vai fazer diferença. Justo. Ah, É isso. eu não... Você já tomou um combinho, paizão? Fala aí pra gente. Você já fez Não, um e o combinho? pior ainda é o isolado, né? Você deve pegar muito, né? De Nutri que passa. O isolado pra pessoa que só nem o tem isolado, intolerância à aquele lactose. mais caro. Cara, Pior que quando teve uma época que eu fiz o projetinho com a edição, na época da Marinha, né? foi. E aí a época, mano, era corrida, assim, minha vida. Aí ele falou, meu, você tem que comprar um whey. Aí, cara, eu tinha dó de pagar 100 conto no whey. Sim. Eu falei, edição, e se eu não pagar o whey e comprar 100 conto de carne? Então vai embora. É isso. É isso. Então, assim, eu nunca fui nunca tenho esse hábito de tomar. Sim. No meu dia a dia, eu tenho a consciência que de tarde eu teria que tomar um whey ali pra dar uma sustância, porque eu atendo, sei lá, das 2 da tarde até as 10 da noite Sim. e não como nada, Sim, assim, sim. sabe? Bater eu a tenho, proteína ali, eu né? tenho essa noção que teria, Nesse caso é válido, Teria né? que Porque claro, entra como usar. uma ferramenta. Claro. porque Saber ali eu usar atendo, pra que tá usando. é porque eu atendo de uma em uma hora, não tem tempo, sai um entra outro, sai um entra outro. Então eu tenho essa consciência, aí eu tenho dó de dar um dinheirinho no pozinho, assim. Justo. Mas, cara, Só te interrompendo, eu acho muito importante que o profissional saiba ver isso também, né? Porque, cara, a gente atende diversos tipos de pessoas, né? Então, assim, você tem que entender quem tá na tua frente. A pessoa tem disposição pra custear aquilo? De fato, aquilo vai impactar positivamente na vida dela? Ou vai ser algo que só vai criar uma frustração nela porque ela não, às vezes não tem condição de comprar aquilo, ou ela não queria comprar aquilo, mas você impôs isso a ela, né? Então, eu acho que tem que... é o feeling que conta muito, né? Porque, cara, a gente sai de uma graduação achando que a vida é aquilo, né, cara? Quando na verdade é muito diferente, né? Aí você começa a atender, você vai na prática, você vai vendo como as coisas funcionam, né? É esse o ponto, cara. Exatamente. Interessante. E o pessoal hoje em dia criou uma crença de que, tipo assim, você pode comer. Você come, você não vai crescer. Mas se tomar um suplemento, aí você cresce. Exato. Edição, vamos lá, ó. 2 perguntas, mas vai responder em sequência. Manda. Vamos lá. Na graduação, quando você começou, eu quero que você fale a sua maior decepção e o que você aprendeu na graduação que você leva até hoje. Pode ser uma frase de algum professor, pode ser Boa. algum trabalho que você viu. E aí, já vindo para os dias de hoje, a sua maior decepção em um atleta, não precisa falar nome, só tipo o caso, e o maior êxtase assim que você teve com um atleta, que você falou, putz, eu sou foda. Cara, sobre a graduação, né? Foi como foi esses sentimentos? Não sei como que é nos outros lugares, mas onde eu fiz, cara, a graduação foi uma completa decepção. Uma completa decepção. Até porque, falando de um modo breve, você passa 4 anos
dentro de uma sala da faculdade, estudando, 4 anos. Beleza, show. A educação física ela é dividida entre licenciatura e bacharel. Licenciatura é para quem quer atuar em escola, como professor de escola, e no bacharel é para quem quer atuar como técnico de treinador de futebol ou sala de musculação. Beleza, são 2 vertentes diferentes. Mas aí vamos supor que você entra na graduação para ser um personal ou ser um treinador físico. Você vai passar os 3 primeiros anos entendendo mais sobre ser um professor de escola, e aí no último ano você aprende isso aqui, cara, de útil para musculação. Então assim, você passa 3 anos estudando um monte de coisa que você não vai usar, e o pior de tudo, se você entrou na graduação como bacharelado, você tem que fazer as matérias da licenciatura, que é sobre montar plano de ensino de aula para crianças do ensino fundamental, do ensino médio. Você tem que fazer, tem que passar nas provas, mas você não pode atuar nessa área. Ou senão você entra como licenciatura, aí no finalzinho, porque são 3 anos de licenciatura e um de bacharel. Você estuda os 3 primeiros anos, no último ano você faz o bacharel e sai com 2 diplomas. Então assim, já começa errado. Tipo, é um curso que te empurra, fala, não, vai ser mais vantajoso você ter esse diploma. Mas, cara, a pessoa que já entra numa graduação, querendo pegar um diploma de licenciatura e um de bacharel, é uma pessoa que tá perdida na vida. Porque são 2 áreas diferentes, cara. Distintos, né? E, cara, assim, não entra na minha cabeça. Falar, ah, não, mas já que eu tô aqui, deixa eu estudar isso. Esse pra mim, cara, é assim, foi uma das coisas que eu mais sofri na graduação. Por quê? Eles te atolam de trabalho, um monte de besteira, um monte de artigo, cara, e você tinha que ler, você tinha que saber, você tinha que apresentar, tinha que falar. E tempo mesmo pra aprender aquilo que você queria, você não tinha. Tanto que, hoje em dia, o cara, ele sai de uma graduação de educação física sem saber sobre volume de treino. Cara, qualquer curso que você compra de algum educador físico hoje em dia, que os caras cobram ali 199, o cara fala sobre volume de treino, biomecânica, cinesiologia, avaliação postural, e ainda te entrega uns bônus de hormônio, de nutrição, de não sei o que lá, não sei o que lá. Então assim, cara, você fica 4 anos pra quê? Então por isso que a educação física é muito defasada. Eu não tenho nenhum ponto positivo na faculdade, tipo assim, o professor... Cara, nada, pra mim foi uma péssima experiência, porque foi muito sacrificante ali, sabe? Acho que você esperou muito também, né? Foi, Eu cara. acho que você entrou com uma expectativa, assim. Eu sempre falo, não, em tudo que você for fazer, não gera expectativa. Por quê? Se não acontecer o que você tá esperando, você vai ficar frustrado. Mas se entra sem expectativa e não acontece, você fala, ok. Mas se entra sem expectativa e acontece alguma coisa, você fala, uau, Exato. era isso. Cara, e vamos ser muito sinceros, né? O que a gente vê na graduação, hoje, não sei como tá hoje em dia, né? Mas pelo menos na minha época, era algo totalmente engessado, totalmente desatualizado, e você via que o profissional, né, o professor que tava ali, infelizmente, cara, eu já cheguei a brigar com o professor, discutir com o professor, porque eu quis explicar pra ele que aquilo tava desatualizado, fui mostrar pra ele tudo mais, e ele não aceitou. Porque é como se a palavra dele bastasse. Enfim, eu acho que é muito interessante também lembrar que, pra tudo que você faz na vida, né? Não crie só aquela demanda, né, cara? Por exemplo, estuda por fora, né? Tipo, pô, sai da faculdade, estuda, cara. Eu sei que a pessoa tá numa outra mentalidade, quer curtir e tudo mais. Só que hoje eu vejo que a nossa experiência, né, foi conquistada, foi construída com base que a gente fez fora daquilo, cara. Né? Óbvio que a gente teve toda uma sequência, né? Uma programação do que estudar, como estudar, mas a atualização por fora é muito importante, cara, principalmente na área da saúde. Se a gente não manter a constância, se manter atualizado, quem vai pagar o preço é a pessoa que tá na nossa frente, né? São indivíduos. Então, assim, eu acho muito importante profissionais da área da saúde terem esse conhecimento, cara, que se manter atualizado é ter um respeito maior com a pessoa que você tá atendendo, cara. Que tá passando ali, é uma vida passando ali na tua mão, né? E se você fica enraizado com crenças individuais, assim, que você acha que é certo, né? Ou quer fazer algo tópico, que algo que é bonito na teoria, mas na prática não encaixa bem, cara, tá frustrando a pessoa, né, bicho? Tem que Esse ter ponto. um senso de autodidata hoje em dia, né, cara? Total, cara. Total. E ir por conta, estudar por conta, não ficar à mercê de um professor na graduação. Senão você vai sair da faculdade mais perdido que quando você entrou. Na faculdade a gente brincava, né? Que aluno de educação física
Todo respeito. Tá muito bom, né? Na segunda-feira ele ia sair de casa assim, ó, com a chuteirinha nas costas. A mãe, filho, você não vai pra faculdade? Ah, mãe, hoje é futebol. Aí no dia seguinte, aí ele saia com a regatinha. Filho, você não vai pra faculdade? Ah, mãe, hoje é vôlei. Então, sempre brincando Sim. de sempre tá brincando, não tá estudando. sei. Mas, Edson, uma perguntinha. Cara, tu sabe o que eu Você fazia? brincou de cirandinha? Cara, eu ia falar isso agora. Não, de verdade. Eu Você ia brincou? falar isso agora, Você irmão. brincou? Ó, eu não... é possível. Quem dera se tivesse sido só ciranda e cirandinha. Foi Escravos de Jó, Roda Cantada, gincana de afundar a cara na farinha pra pegar alguma coisa com a boca, bexiga d'água. Imagina, velho. Que isso. Imagina esse carinha brincando de cirandinha, velho. Ah, cara, eu via a galera das outras turmas, quando ia apresentar um trabalho dessas matérias de professor, a galera indo fantasiada pra dar essas aulas, tipo de uma fantasia de coelho. Eu lembro até hoje, mano, um maluco com uma fantasia de coelho rosa. E aí eu me assustei, cara. Eu falei pra galera, meu, o que é isso aí, velho? Porra é essa aqui, cara? Não, é porque eles vão fazer uma apresentação do trabalho. Então eles são os professores e aí eles vão cuidar das criançadas. Então eles eram, por exemplo, 4 professores, cada um tava numa fantasia lá. E os outros alunos eram como se fossem as crianças. Então eles montavam um plano de aula de ensino e você tinha que, cara, fazer como se você estivesse dando aula pra criança. Que criançona, hein? Oi, criançada, tudo bem? Hoje eu sou o professor Edson. Faz uma aberturinha. Já pensou esse coelhão? Faz uma Aí eu fui mal nessas matérias. Não, cara, bizarro. Eu lembro de uma situação na faculdade, eu queria muito essa foto. Eu queria muito. Que tava o Edson, o Rigamonte, e tem um cara que virou brotherzaço meu, um super profissional, que é o Dioguinho. Você conhece o Dioguinho? Não. Cara, deve pesar uns 50 quilos de blusa molhada. Hoje que treina, imagina na época. A gente tava na mesma sala acho que na mesma sala sua. E aí parou assim, o Edson, Rigamonte e o Dioguinho, double biceps. Caraca, Eu queria cara. muito essa foto, eu não lembro quem que tirou, cara. Mas eu queria Imagina. muito essa foto. O Dioguinho vai lembrar disso, dessa foto. Caramba, cara. Bem na frente do... Contrastou bem, da né? Torre 2. Contrastou bem, né? Mas... E agora voltando pra área profissional. Maior decepção e o maior ápice, assim, de um atleta seu. Ou pode ser seu também, tipo, fala, putz, faz esses dois e o campeonato que você subiu, que você falou, cara, esse foi o... Não, minha maior decepção como atleta. Todo mundo me falava, meu, você tem um físico legal, cara, você precisa competir. E na época eu era muito resistente a isso. Eu falava não, porque eu não me enxergava tão bem assim. Eu olhava a foto dos caras que competiam e pensava, meu, eu tô longe de estar nesse nível. E aí todo mundo falava, compete, e não. E aí eu resolvi competir. Na época, um amigo meu me preparou e, cara, foi assim muito sofrido, irmão, pra bater peso, velho. Eu sofri, mano, eu comi o pão que o diabo amassou, velho. Foi assim, foi muito... Cara, uma experiência que eu nunca mais repetiria. A gente precisou bater peso e eu fiquei, cara, acho que uma semana zero carbo. Tipo assim, sofrendo muito. Não tinha energia pra nada, a energia que eu tinha era só pra fazer os cardios. E assim, loucura. Eu não lembro hoje, que faz muito tempo já, mas eu acho que era coisa de, sei lá, de 1 hora EJ, 1 hora pós-treino, tá ligado? Uma parada bem sacrificante. E aí, comendo 100 graminhas de proteína, tipo, e salada. Queria descer o peso. Aí, beleza, a gente bateu o peso. Aí, quando a gente foi na competição, eu acabei subindo no palco sem fazer o carb up, porque ele falou, não, descansa aí, descansa aí. Aí eu tava atrás do palco, descansei, e aí de repente ele, acorda. Aí eu assustado assim, ele falou, sua categoria já vai subir. E aí, meu, subi no palco sem fazer carb up, sem fazer nada. Caramba. E eu não tinha depilado as costas. E aí no dia da competição, ele pegou a giletezinha assim, só que ele só encostou, cara, só ficou assim, ó, tipo, tirando as costas assim. E beleza, até aí tudo bem. Ia tirando aquela pelugezinha, porque na hora que passou a primeira mão de Sim. tinta, não ficou. Aí o cara falou, ó, tem que tirar essa pelugem. Aí ele foi com a giletezinha assim, bem levinho, pá, foi tirando as costas inteiras. Irmão, na hora que o cara veio dar a segunda mão de tinta, parecia que eu tinha descido um barranco de costas assim, mano, esfolou tudo. O negócio ficou marcado, ficou uns riscos assim, cara, parecia que levei umas chibatadas, tá ligado, irmão? Fiquei zoado, então a tinta já ficou uma bosta.
não fiz carb up, subi murcho, flat no palco. E Era foi que você muito subiu. sofrido. Os caras realmente eram grandes. Não, cara, tipo, Tava tava normal, tá ligado? Tava no... Tava normal. E aí foi onde eu falei pra mim, nunca mais vou competir. Falei, não quero mais. E aí, assim, pra mim foi a decepção, porque a pior coisa que tem é você se entregar demais, você viver ali retorno, e, cara, você saber que você não pegou uma boa colocação, não porque você deixou de fazer, Perfeito. mas porque você não teve uma orientação ali, tipo, não teve um suporte. E o ápice foi quando eu já não queria mais competir, eu acabei... Teve um dia que eu tava na academia treinando, aí um amigo meu ia competir, e na época eu tava bem, tava cuidando de mim, então eu tava seco, tava com um físico muito bom. Inclusive as pessoas chegavam pra mim e perguntavam, você vai competir? E eu falava a mesma coisa pra todo mundo, não vou, não quero mais, tô de boa, não quero mais isso pra mim. E aí vi esse camarada meu seco, aí ele chegou do meu lado no espelho e levantou a camiseta. Aí ele tava seco pra caramba. E eu brinquei com ele, eu falei, você vai competir? Ele falou, vou, e você? Você também, né? Eu falei, mas eu nem sabia que tinha competição. Eu falei, não, mas como assim? Tô nem sabendo. Ele vai ter, pô, daqui a 5 semanas, vai ter o Estreantes da IFBB. Eu falei, pô, legal, não tava nem sabendo. Ele falou, mas achei que você ia. 5 semanas é pouco ou é muito? Pra uma competição, é pouco. Pouco. Tipo, a Pra gente... preparar, assim. Não, uma preparação é no mínimo 15 semanas. Tá. Só que eu já tava bem. É isso que eu ia falar, depende do ponto de partida, né? Já tava bem. Mas Se o Sim, cara já normal. estiver bem, eu acho que em 5 semanas dá Eu pra acho que brincar assim, bem, né? Ponto normal. Se ele já tiver bem. Se já tiver bem, dá pra... Se já tiver É bem. tipo, Agora, se não normal. tiver bem, cara, Nossa, aí... 5 semanas. Não, um cara que treina e tal, 5 semanas é pouco tempo. Pouquíssimo. É um mês, uma pouquíssimo, semana. Pouquíssimo, sim, não dá. Sim. É a mesma semana. Sim. E aí, Nem dá pra cogitar em preparar alguém em 5 semanas. Sim. Tipo, só se o cara já tiver pronto, já tiver na pegada. Sim. Só se ele já estiver fazendo uma preparação sem saber, tá ligado? Show. E aí, beleza. Aí meu camarada falou, você vai competir também? Eu falei, não vou, nem sabia. Ele falou, mas você tá bem, pô, vamos aí. Eu falei, não, mas eu não sei fazer a finalização e eu não tenho treinador. Eu vou falar com o meu treinador, então. Vou falar com ele. Aí eu pensei, beleza, mano, fala lá, né? Tipo, o cara falar que vai. Aí ele falou com o treinador dele me mandou mensagem. Inclusive é meu treinador até hoje, o Xan. Um abraço, irmão. Tamo Esse junto cara é sempre. grande, hein? O cara é Por embaçado. foto, né? Nunca vi pessoalmente. Ah, mas por mas foto já é ainda. grande. Pessoalmente é maior ainda. Pode ter certeza. Ele é grande. E aí ele me chamou no WhatsApp, pediu umas fotos minhas. O meu camarada já tinha mandado umas fotos pra ele. E aí ele falou, pô, legal, o físico dele, pede pra ele me chamar. Chamei ele avaliou o físico, ele falou, seu físico é muito bom. Aí ele começou a falar de campeonatos grandes. A gente pode investir pra ir pra um Arnold, não sei o que lá. Mas eu tava muito desanimado. Aí eu falei pra ele, não, em relação ao Estreantes, que vai ter daqui a 5 semanas, o que você me diz sobre isso? Aí ele falou, não, você ganha. Você é overall. Tipo, overall é o campeão de cada categoria se enfrenta e sai um campeão dali. Tipo um super campeão. Exatamente, um Tá. super campeão. Aí quando ele falou isso, eu falei, até parece, né? Eu falei, não acreditei. Aí ele falou, então... Eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte. Você, inclusive, tava melhor que esse cara que falou pra você se você ia competir, né? Perguntou pra você, né? Não era da mesma categoria. Não é da mesma. Mas se você fosse ganhar o overall... É que ele era da Mens. Tá. Era da Mens. Entendi. E aí ele falou, cara, você é overall, você ganha. Eu falei, então beleza, né? Vamos aí. Eu falei, quanto você me cobra pra me fazer essa preparação? Aí ele falou, faz o seguinte, se você não ganhar, você nem precisa me pagar. Caramba, cara. Chegou junto? Humilde, hein? Ele chegou junto? Foi. Não, cara, confiou. O cara confiou total. O cara Total, bateu no total, peito e falou, total, eu garanto. Total. Ele confiou, chegou junto. Total. Foi. E aí subi no palco e, cara, eu ganhei o primeiro lugar da minha categoria. Ali pra mim já fiquei em êxtase. Eu falei, nossa, mano, cara, velho, campeão. Qual que era o campeonato? Era IFBB. Tinha subido na sênior até 100 quilos. Caramba. E aí a minha categoria tinha sido a última. E quando vai subindo as categorias, né? Por exemplo, 80, 85, 90, 95, 100, acima de 100. Então subi 100, depois só subi uma categoria que era acima. Foi rapidinho e aí já chamaram pro confronto do overall. E tinha um cara muito bem, mano. Tinha um cara muito bom, que inclusive eu vi ele na pesagem e meu treinador tinha perguntado, como que tá o nível aí? Aí eu olhei pro lado, mano, um negro, velho. Maluco grande. quero ir Eu embora. falei, irmão, Eu quero ir embora. tem um cara embaçado aqui. Aí ele falou, beleza. Aí no dia da competição, quando ele chegou no backstage, ele viu esse cara, ele já bateu o olho e já falou, irmão, esse cara aqui tá foda, hein? Eu falei, ele que eu tinha falado pra você. E aí ele ganhou na categoria dele, esse cara, e
E a gente se enfrentou no palco. E eu falei, mano, não vou ganhar desse cara, velho. Esse se enfrentar é fazer as mesmas poses e tal. Fazer as mesmas poses. Então tava o campeão de cada categoria e eu lá. E aí o cara vai trocando, né? É o confronto que a gente fala. Então, quanto mais posicionado no centro você estiver, é porque você tá levando a parada. Quanto mais eles começam a te jogar pros lados, Aí já era. aí você tá tomando pau. E, cara, geralmente você começa numa posição X, aí eles vão ajustando. Sim. Aí pronto, aí, cara, me colocaram no meio do lado dele. Caramba. Eu já fiquei, não, vou pegar em segundo. E posamos e chegou tudo junto, mais. Foi firme, né? Foi Não, tem que ir firme. firme. Foi firme. Não fui tipo, perdi, não. Vamos pra cima, mano. É guerra. Imagina o tamanho do cara, hein, paizão. Cara, Vai é ser embaçado. Você Consegue imaginar se o cara já... Se eu tô com medo aqui, imagina o cara. Continua. Aí nós saíms do palco e aí eles começaram a falar. O campeão overall da noite é o atleta de número tal. E na época eu não tinha nem, mano, nem decorado o número. Cara, Aí ele falou, Edson Félix, e eu atrás do palco tá, assim, velho. cara, mentira, velho. E já saí no palco em choque, irmão. Tipo assim, cara, foi um êxtase, assim, violento. Na primeira competição, quando eu voltei, já fui o campeão overall. Aí depois, na segunda competição, eu ganhei também. Não levei o overall por um detalhe. Aí na outra competição, que aí você ia subindo, né? Era o estreantes, o paulista e o brasileiro. É tipo níveis, né? É. O regional, aí vai tipo, São Paulo. Isso, exatamente. E você consegue atribuir um maior conhecimento da área, tanto de nutrição, enfim, prevenção de lesão, o que comer, como treinar, como fruto desse resultado? Com certeza. Aumentar teu conhecimento foi a virada de Foi, chave pra você foi. elevar o nível? Foi. Assim, agregou muito conhecimento. Não é só aquilo, né? É assim, é coisa que você faz, fala, pô, isso aqui é sensacional. Já te coloca muito à frente em relação ao conhecimento. E o fisiculturismo, cara, a preparação de atleta, a pior coisa que tem para um treinador é ele se basear em livro, em estudo. Não, aqui eu não posso colocar menos do que, um exemplo, não posso passar Sim. de 3 gramas de proteína para esse atleta, senão Sim. já vai prejudicar o rim. Não posso colocar 1 grama de carboidrato por quilo. Sim. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E, cara, não existe regra. Tipo assim, é muito de feeling. Mas é bom ter a base também. É bom tem explicar que isso pra ter, galera, tem né? que ter a base, né? tem. Porque Uma base imagina, atualizada, se principalmente, você não né? tem uma base de Exato, conhecimento, de onde você vai partir? Exato. Então você tem que ter a base, mas você não pode se apegar naquilo. Perfeito. Então você tem que ter um pensamento além daquilo que você tá vivenciando, porque tem muita coisa que não foi testada. Cara, e cada caso é um caso, né? O corpo humano, cara, na prática, diverge às vezes um pouco da teoria, né, cara? Dependendo de pessoa pra pessoa, cara. Diverge. E eu vejo muitos profissionais engessados nisso, né? Não, vou fazer sempre isso. É igual o brinco, dieta de gaveta de muito nutricionista por aí. Não dá certo. Se você não entender de fato quem tá na tua frente, como que você vai ajudar essa pessoa? Né? É isso que eu costumo falar pra galera. Então, assim, tem que ter o feeling, mas também tem que se basear em algo que você saiba que tá atualizado, né? Você tem que ter um conhecimento, né? O conhecimento, ele é o ponto de partida. Sim. Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue pensar fora da caixa. Sim. E o legal é que, assim, quando você tem muito conhecimento, você começa a ouvir a sua intuição. Perfeito. A intuição é o quê? É o seu inconsciente trazendo o conhecimento daquilo que você sabe. A intuição é quando emerge de dentro de você aquela parada que você fala, meu, puta, e se eu fizesse isso aqui com ele? Tipo, você não tem uma explicação pra fazer aquilo. Justo. Só que inconscientemente, sua mente, ela organizou toda aquela parada de informação e mandou pra você algo. E aí você faz aquilo dar certo. Justo. Então é você sentir, cara, a parada ali, tá ligado? Justo. Tá, rapidão, Edson. Ó, então nessas 5 semanas, o que você sentiu de diferença dele? Tipo, foi muita diferença bizarra ou já o que você vinha estudando? E uma coisa que eu acho que todo mundo vai ter dúvida. Você falou que quando você tá no meio da preparação você tá mais disposto e tal, e no final você já perde pouco rendimento. Qual que é a diferença dessa fase que você tá mais disposto, do Edson dia a dia, e de um off sinistro? Tipo, o que muda? Disposição, dia a dia, vendedor, subvendedor, mobilidade, tudo, assim. E o que te ajuda nesse off para poder ter mais dinâmica no dia a dia? Certo. Em relação às preparações da outra com essa última que foi de 5 semanas, cara, foi assim, uma parada diferente, totalmente diferente. Não zerei carboidrato, comi carboidrato pra caramba,
Quanto mais ia chegar no dia da competição, mais eu comia, mais o peso descia. Então, assim, o cara já tinha um feeling muito bom. E essa foi uma grande diferença. A diferença de off-season, que é quando você quer ganhar massa muscular, e pré-contest, que é quando você vai competir, é outra. Você é duas pessoas. Você é uma pessoa no pré-contest e você é outra pessoa no off. Cara, assim, você tem que ter um autoconhecimento fudido pra você não ser aquele cara chato, surtado, impaciente. Você tem que saber até onde é o seu limite. Até onde você consegue socializar, até onde você não consegue. Em preparação, tem dia que você chega na academia, cara, assim, e pelo menos eu, não queria falar com ninguém. Cara fechado assim, pá. Porque, cara, você tá com fome o dia inteiro, você tá cansado, você quer chegar na academia, treinar e ir embora, mano. Aí quando alguém chega querendo conversar e tudo mais, você não tem paciência pra ouvir. E o off, não. O off você tá comendo bem, tá cheio de energia, você não tá nem aí. Então, o rendimento no off pra tudo, ele é muito melhor. No pré-contest, não. Tanto que, assim, se você for pensar em fazer grandes projetos, fazendo uma preparação, você não vai conseguir. Porque uma preparação é você focar na competição e você não vai conseguir colocar energia em mais nada fora dali. Você vai focar ali, mano. E isso acabou. Porque existem variáveis. Então tem dias que vão acontecer certas coisas que você vai precisar dar um jeito de não sair do plano. Então você que tá muito focado, fala, mano, isso acabou. Você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Principalmente preparação. Aí no off, sim, você toca projetos, você empreende, você faz um monte de coisa. Cara, o bate-papo foi muito bom aqui com o Edson. O que você achou? Eu achei fantástico, eu já conheço o Edson há muito tempo. Também já conheço muito Pra tempo. finalizar, uma referência. Raimile. Cara, Referência. fera. Cara, Rápido. pior que eu não lembro o nome do cara, cara. É Tá de Asker... sacanagem. Asker... Hã? Silvestre? Nada, cara. É um cara que ele é, pô, estudioso demais da área, cara, da nutrição. Asker Jelkendrup. Eu não lembro agora como falar, mas esse cara Brasil. é muito fera, cara. Referência Brasil. Brasil, Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez, referência Brasil. Raimile. Raimele. Meu, tá bem próximo da gente. Igor Felipe. Show. Abraço, Igão. Tamo junto. Show. Show demais. E, cara, foi um bate-papo muito bom, Edson. Obrigado pela presença, eu cara. consegui aprender muito mais sobre o mundo, né, do fisiculturismo. Mesmo que a gente bate um papo sempre, né, mas sempre que a gente bate um papo tem conhecimento, né, Edson? Com certeza. Com certeza. Tanto com o Jaime quanto com o Edson, sempre tem conhecimento. Fala pra galera aí que não te conhece ainda, suas redes sociais, apresenta um pouco aí. Galera, meu Instagram tá lá, @EdsonFelix92. Então tem lá os resultados, tem um pouco do meu trabalho, minha rotina, dia a dia. Então acompanhem lá que tá sempre tendo bastante conteúdo interessante pra vocês. Paizão, o que a galera pode esperar da próxima, cara? Das próximas, na verdade, né? Cara, o que eu falo? A gente falou na abertura, né, que a gente ia descomplicar a saúde. E isso ficou muito claro aqui hoje, a ciência, né? A gente descomplicando a ciência, ficou muito claro aqui hoje, com o Edson dando uma aula na linguagem do povo. A gente também conseguindo explicar situações do dia a dia, né? Onde a gente consegue incluir a ciência no dia a dia. E o próximo convidado A gente ainda o vai... sarrafo ficou alto, né? Ficou O alto. sarrafo ficou alto. A gente vai ter que Tem que manter essa manter média aí, tem cara. pra cima. A média já tá muito alta, cara. Mas estreamos com sarrafo alto. E eu fico muito feliz de poder trazer a ciência, esse bate-papo aberto, né? Perfeito. Não ficar restrito. E Eu acho que a gente já pôde mostrar o nosso intuito aqui, né, cara? acho que deu. Que é descomplicar a área da ciência e trazer cada vez mais informação de forma descomplicada pra galera, né? Agregar na vida de fato, né? Exatamente. Acho que deu pra brincar um pouco, deu pra dar risada Com certeza. e adquirir conhecimento, né? Com certeza. A vida é assim, cara. É isso. Vambora. Vamos pra frente. Nós somos do Waterfall Cast. Acompanha a gente aí. Rapaziada, aqueles saudações a todos e vambora.